Oi, vamos fazer agora um último vídeo, né, com uma operação sobre coleções de objetos, né? A gente já viu as operações CRUD, só que eu queria mostrar essa operação adicional de ordenação, porque fazer a ordenação sobre objetos é uma coisa muito comum. Às vezes a gente quer mostrar os objetos em ordem, né? Uma coleção de alunos, uma coleção de contribuintes da Receita Federal, uma coleção de produtos, né? Então, ordenar objetos é muito comum também. Para ordenar uma lista de objetos, é bem parecido como a gente ordenaria uma lista de inteiros, né? Bem similar mesmo, né? A gente usa um algoritmo de ordenação, qualquer um, né? Pode ser Session Sort, Selection Sort, Quick Sort, mais ou menos eficiente, mas o processo é o mesmo. A gente vai fazer comparações, né? Sobre 1 a 1, 2 a 2, né? Desculpa, elemento a elemento, né? E a diferença é que a comparação agora não é mais feita sobre o elemento propriamente dito. Antes a gente comparava, né, um inteiro com outro inteiro, ou um string com outro string. Aqui a comparação vai ser feita pela chave de ordenação. Então a gente vai olhar, né, os dois elementos que a gente está comparando, né, na coleção. A gente vai olhar um atributo de um e um atributo de outro, né? Esses atributos vão ser as chaves, né? E aí, por exemplo, no caso de uma classe de estudantes, né, a gente tem a matrícula como chave, então a gente pode querer fazer a comparação, né, de uma matrícula com outra matrícula, para ordenar eles por matrícula. Se a gente quisesse ordenar eles por nome, a gente iria olhar o atributo nome de cada um deles e fazer a comparação pelo nome. Então, é isso onde muda essencialmente, né? Ademais, o resto é igual, né? Por exemplo, quando a gente trocar os elementos, a gente vai trocar os objetos. Tenha só cuidado, né, que você fez a comparação sobre o atributo, sobre a chave, mas na hora de trocar, você troca os dois objetos na coleção. Lá a gente comparava, né, um inteiro e trocava os inteiros. Aqui a gente compara o atributo do objeto, a chave dos objetos e troca o próprio objeto. Certo? Vamos ver aqui como fazer ordenações em listas de objetos, em coleções, seja listas ordenadas, não ordenadas ou dicionários, né? Mas para fazer isso eu vou usar o Selection Sort. Desculpem aqui, o Selection Sort, tá errado aqui. E aqui no Selection Sort eu vou fazer, mostrar aqui, revisar o algoritmo do Selection Sort quando a gente tinha uma lista de inteiros. Ele está aqui apresentado para um formato Python típico, né? Então, como é que funciona o Selection Sort? Vocês lembram? Primeiro eu calculo o tamanho da lista, né? E eu vou varrer essa lista, né? Meu primeiro loop i. E dentro desse loop i, né, eu vou posicionar, né, o i exatamente a posição onde eu vou colocar esse objeto que eu vou buscar na sublista após i. Então, após a posição i, tem uma sublista, e nessa sublista eu vou pegar o menor dos elementos, encontrar o mínimo. E aí esse menor dos elementos vai ser encontrado e vou comparar ele com o, o elemento i. E aí eu vou fazer a troca, né? Troco o i com o elemento mínimo. Então o mínimo fica sempre na posição ordenada. Vocês devem relembrar isso, né? E a gente tem vídeos anteriores, né, de ordenação por seleção. A gente vai simplesmente replicar essa função de ordenação aqui. A diferença é que agora a gente vai operar sobre objetos. A gente vai mostrar a diferença, o que acontece quando a gente opera sobre objetos e o que mantém igual. Então vamos fazer primeiro uma ordenação por seleção em uma lista não ordenada. Repare que não faz sentido a gente fazer ordenação por seleção numa lista já ordenada, porque se a lista já está ordenada, não há motivo para fazer esta operação. Mas se a lista está não ordenada, né, então a gente quer ordenar ela inteira, então vamos fazer esse processo. Então vamos fazer aqui a nossa função de ordenação. Primeiro eu vou fazer a ordenação por matrícula, né? Então matrícula vai ser a minha chave e a gente vai então fazer o selection sort, considerando que a matrícula é a chave de ordenação. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, no selection sort é fazer o cálculo do tamanho da lista, depois a gente vai fazer o loop em i, né, que a gente vai ter que
selecionar o elemento, né, e posicioná-lo, né, na posição, o menor sempre nessa posição, e dentro desse loop I, a gente vai fazer um outro loop para buscar o mínimo na sublista após o I. Então, como é que a gente faz? A gente faz o for em J, e dentro do for em J a gente fazia o quê? A gente fazia a comparação, e lá a gente comparava, né, o índice J com o mínimo, né? Com o índice onde a gente tinha encontrado o valor mínimo na sublista após o I. Só que agora observem, né? O nosso if não está mais sendo feito a comparação de lista J com lista mínimo. Ele está sendo feita a comparação de lista J ponto matrícula com lista mínimo ponto matrícula. Então isso quer dizer o quê? Não tem grande diferença em relação a uma lista de inteiros. A diferença é que agora eu não posso comparar objetos, porque comparar os objetos diretamente seria comparar suas posições de memória, e não faz nenhum sentido a gente ordenar os objetos por sua posição de memória. Então, vamos ordená-lo por um critério claro que esteja relacionado a algo que faça parte do objeto. No caso aqui, a matrícula é algo que faz parte do objeto, é um atributo do objeto, e é uma chave extremamente válida, né? A gente pode querer fazer uma ordenação por matrículas. Então, a gente vai fazer aqui, então, a comparação. Se a comparação for verdadeira, então troca o valor de mínimo, e ao final desse loop J, eu vou fazer a troca do lista I com o lista mínimo. Repare, então, que essa troca é feita, né, sobre os objetos. Estão vendo que a troca está sendo feita, né, os objetos? Eu estou trocando o objeto que está na posição I com o objeto que está na posição mínima. Não estou trocando a matrícula, né? Estou trocando o objeto mesmo. Então, reparem, a comparação é feita sobre a matrícula, que é a chave, mas a troca é feita sobre os objetos. Então, se você cuidar desse pequeno detalhe, todo o resto é igual ao que você já tinha visto antes. Se você trocar o seu selection sort por um insertion sort, e lá onde você tinha uma busca de um J com um J mais um, fazer alguma troca, o que seja, né? Se fosse uma ordenação por bolhas, você trocaria, né, do mesmo jeito, só que a sua comparação estaria sendo feita com o lista J matrícula com o lista J mais um matrícula. Ok? Aqui o nosso programa principal é um programa que simplesmente usa a função selection sort. Então eu tenho uma lista vazia, adiciono aqui 5 estudantes, para que eles estão sendo adicionados desordenados, né? A primeira matrícula 789 é maior do que a segunda, né? Não tem nenhuma ordem clara entre elas. E aí a gente depois faz a ordenação. Eu estou fazendo primeiro um for aqui para mostrar os estudantes, e como eles estão na lista, eles vão ser mostrados desordenados, né? E depois, se eu rodar o selection sort por matrícula, após essa função ser executada, a minha lista está completamente ordenada. Se eu fizer um novo for each aqui, para cada estudante na lista de estudantes, eles serão apresentados agora em ordem de matrícula. Se vocês rodarem esse programa no sua IDE ou então na sua linha de comando, vocês vão ver acontecendo isso, ok? Então é simples assim, né? Tem segredo, né? Se a gente for trabalhar com a lista ordenada, desculpe, né? Se eu for trabalhar com uma lista não ordenada agora e eu quero fazer a ordenação por nome, não mais por matrícula, o que muda em relação a esse programa anterior? Pensem um pouco, né? Qual é a grande mudança que a gente faz aqui? É na comparação do atributo, né? Em vez de fazer lista j.matrícula, eu vou fazer lista j.nome, lista mínimo.matrícula, vou fazer lista mínimo.nome. Então não tem essencialmente nada de diferente, né, nesse programa em relação ao anterior. A diferença é que agora eu estou olhando outra chave. Então isso mostra que eu posso fazer, né, o uso desses programas, e ao fazer o selection sort agora por nome, eu estou ordenando por nome. Então, vai haver ordenações diferentes que dependem do critério de ordenação que você está usando. Se o seu critério é a chave matrícula, faz de um jeito. Se o seu critério é a chave nome, faz de outro. Mas o algoritmo de seleção ou de ordenação é essencialmente o mesmo. E
A única mudança é na comparação. Ao comparar, você compara com a chave diferente. Ok? E um último programinha para a gente mostrar, que é para apresentar um dicionário ordenado por matrícula. Repare que ele não é um programa para ordenar, né? É um dicionário. É um programa para apresentar um dicionário ordenado por matrícula. Porque um dicionário ele fica organizado de acordo com suas funções hash, né? E sua organização interna não é de muito interesse para a gente nesse momento, mas mesmo que a gente tenha, né, essas especificidades do dicionário, muitas vezes a gente se interessa em mostrar os dados de um dicionário ordenado. Mas a ordenação não é necessariamente permanente. Poderia ser permanente, mas eu vou fazer apenas mostrar um dicionário ordenado, né? Aqui vai ser então meu selection sort por matrícula, dessa vez agora em um dicionário, né? Desculpem, está sendo chamado aqui de lista, mas não é. Minto, desculpem, né? O que a gente vai fazer aqui no selection sort por matrícula, no caso do dicionário, é que a gente vai fazer uma ordenação não sobre o dicionário, né? Mas uma ordenação sobre as chaves do dicionário. Então, vou fazer no nosso programa principal criar uma lista adicional apenas com as chaves do dicionário e eu vou ordenar essa lista adicional. Com essa lista adicional, eu posso fazer um for each e mostrar os elementos desse dicionário. Então, observem que aqui o nosso selection sort por matrícula vai ser operado sobre nossa lista, e a lista agora aqui é uma lista de chaves do dicionário. Não muda, gente, absolutamente nada. É o mesmo programa que o anterior, que vocês tinham visto antes por matrícula. A diferença é que agora eu vou usar esse selection sort por matrícula dentro desse retornar chaves ordenadas por matrícula dado um dicionário. Então, vou passar um dicionário e ele vai me retornar uma lista de chaves ordenadas. Como é que eu faço para gerar uma lista de chaves do dicionário? A gente usa a função list e opera sobre dicionário keys. Dicionário keys vai me gerar uma coleção de chaves, e se eu faço list dicionário keys, ele me gera uma lista que tem estas chaves. Então, a variável chaves aí, então, tem uma lista não ordenada. Pego essa lista de chaves e faço o selection sort sobre ela. Feito o selection sort sobre ela, minha lista chaves agora é uma lista ordenada. Meu dicionário não está ordenado, né? Ele continua como sempre esteve. Não alterei absolutamente nada no meu dicionário. Mas a minha lista chaves agora é uma lista ordenada. Então, se eu retornar essa lista chaves para o nosso programa, essa lista chaves será uma lista ordenada sobre a qual eu posso iterar e mostrar o meu dicionário ordenado. Então, está aqui meu programa principal com um dicionário de estudantes. Eu cadastro 5, 6 estudantes aqui nesse dicionário, guardados, né, com suas funções hash dentro do dicionário. Os pares chave-valor. Então, agora eu vou fazer a ordenação. O que eu faço aqui? Antes disso, desculpe, né, eu vou mostrar os dicionários sem pensar em ordenação. Vou mostrar como estão, como eles foram guardados. E é claro, né, ele vai mostrar na ordem que eles foram cadastrados. Agora, se eu quiser ordená-los, eu vou fazer uma ordenação sobre as chaves, certo? E agora a variável chaves contém os dados ordenados, posso fazer um loop sobre as chaves, um for each sobre as chaves e mostrar, então, cada um dos estudantes, passando como parâmetro do mostrar estudante, agora estudantes colchete chave. Como as chaves estão ordenadas, então vai ser mostrado de forma ordenada, diferente do for chave em estudantes anterior. Ok? Então, essa é uma forma de fazer a ordenação por seleção em um conjunto de chaves do dicionário que permite a gente mostrar os dados de um dicionário de forma ordenada. Então, o dicionário é muito eficiente para fazer buscas e ele continua assim, e a gente tira proveito dessa característica dele, mas se a gente tiver alguma necessidade de apresentar os resultados de um dicionário de uma forma ordenada, a gente tem essa construção aqui que permite a gente fazer isso, né?
essa função aqui, retornar chaves ordenadas por matrícula. Ok? Então, mostramos então as ordenações de coleções de objetos, tanto de uma lista não ordenada como de um dicionário. Repare que não apresentamos de uma lista ordenada porque ela já está ordenada, e no caso de um dicionário a gente não ordenou explicitamente os dados desse dicionário, mas ordenou sim uma lista que é uma cópia das chaves desse dicionário, certo? E com isso a gente pôde apresentar os dados ordenados. Bom, esse aqui então é o nosso último vídeo, né? E espero que vocês tenham gostado, né, desses vídeos como um todo. E sugiro que vocês façam exercícios agora, né, com a lista de exercícios que está disponível sobre coleções de objetos. E aí a gente conversa em sala sobre o que nós tivermos estudado aqui, ok? Então, bom trabalho para vocês, exercícios, né? Bom trabalho na lista de exercícios, e a gente se encontra em sala para discutir dúvidas e resolver alguns exercícios, ok? Fiquem bem e a gente se vê então. Até mais.